A gente vive num mundo super conectado, né? Tudo parece estar a um clique de distância. Mas como foi que essa teia digital que define a nossa vida hoje em dia foi construída? Bom, hoje a gente vai mergulhar na história das redes de computadores para entender isso. Pois é, essa é a grande pergunta. E a resposta não é simples. Não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite, sabe? Foi uma evolução que levou séculos para acontecer. Para a gente entender o nosso presente digital, a gente precisa dar uma espiada no passado. Então, bora lá! Essa conectividade toda que a gente vive hoje não surgiu do nada, como mágica. Na verdade, ela é o ponto alto de uma jornada que começou muito, mas muito antes da internet, com as revoluções industriais e tecnológicas que foram preparando o terreno. Olha que interessante esse padrão que se forma. O século XVIII trouxe as máquinas, o XIX a energia a vapor para mover tudo isso. Mas foi o século XX que virou a chave de verdade. O foco mudou para tecnologias de informação, coletar, processar e distribuir dados. Foi aí que nasceu a base de tudo que a gente tem hoje. E agora, no século XXI? Bom, agora a gente está vivendo o que estão chamando de a grande convergência. Sabe aquelas barreiras que existiam entre coletar informação, transportar e processar? Elas estão simplesmente desaparecendo. É como se tudo estivesse se misturando, criando possibilidades que, olha, pareciam coisa de filme de ficção científica. E essa mistura toda só foi possível por causa de uma mudança gigantesca na própria ideia do que era um computador. A gente saiu de um modelo de uma maquininha central para uma verdadeira teia com várias máquinas conectadas. Tenta visualizar a cena. Uma sala inteira, com um ar-condicionado no talo, às vezes com paredes de vidro, e lá no meio um monstro, uma única maravilha eletrônica. Todo o trabalho tinha que ser levado até a máquina. Era um modelo totalmente centralizado, sabe? E aqui a gente vê o pulo do gato. A gente largou aquele modelo de um único cérebro eletrônico para um em que um monte de computadores separados, mas conectados, trabalham juntos. E essa é a grande essência de uma rede. O poder é distribuído. Beleza, a gente está falando tanto de rede, de conexão, mas afinal, o que exatamente é uma rede de computadores? Vamos definir isso direitinho. A definição parece complicada, mas tem duas palavrinhas-chave aí: autônomos e interconectados. Autônomos quer dizer que cada computador na rede se vira sozinho, tem vida própria. E interconectados significa que, mesmo independentes, eles conseguem conversar, trocar informações. Essa troca, essa conversa, que dá vida à rede. Tá, mas como essa troca de informações geralmente acontece? Bom, na maior parte da internet que a gente usa todo santo dia, essa conversa segue um modelo fundamental, um dos mais conhecidos, o cliente e servidor. É quase como uma dança de dois passos: requisição e resposta. O cliente pede e o servidor atende. Pensem quando se acessa um site. O navegador é o cliente. Ele pede a página. Lá do outro lado, o servidor atende o pedido e manda a página de volta. Simples, né? Mas incrivelmente poderoso. Mas nem toda rede precisa ter um chefe, um servidor central. Existe uma outra maneira, o famoso modelo ponto a ponto, ou P2P. Aqui a coisa é mais democrática. Não tem uma hierarquia, todos na rede são iguais e podem conversar diretamente uns com os outros, sem ninguém no meio do caminho. Com esses modelos funcionando, o que aconteceu foi uma verdadeira explosão de aplicações que simplesmente remodelaram a nossa sociedade. Vamos dar uma olhada no tamanho desse impacto. O primeiro grande impacto, sem dúvida nenhuma, foi o acesso à informação. De repente, bibliotecas inteiras, notícias de última hora, o que o pessoal está falando do outro lado do mundo, tudo isso passou a caber na palma da nossa mão. Aquela ideia de que o conhecimento era para poucos simplesmente ruiu para quem está conectado. Logo em seguida, as redes encurtaram o mundo. A comunicação humana mudou para sempre. E-mail, mensagens instantâneas, redes sociais, tudo isso fez com que falar com um amigo ou parente do outro lado do planeta ficasse tão fácil quanto falar com um vizinho. As barreiras da distância basicamente foram demolidas. As redes também, claro, revolucionaram o comércio. E o e-commerce não é uma coisa só não. Como a gente vê aqui, tem vários tipos. Tem o B2C, que é a loja vendendo para a gente. Tem o B2B, que é a empresa negociando com a empresa. E tem até o C2C, que é de consumidor para consumidor, que transformou qualquer pessoa num vendedor em potencial. E por último, mas não menos importante, o entretenimento. A forma como a gente consome cultura e se diverte mudou da água para o vinho. O streaming de música e filmes virou padrão. Jogos online conectam milhões de pessoas ao mesmo tempo. A distribuição em rede transformou tudo. Mas se engana quem pensa que a história para por aqui.
A revolução das redes está entrando numa fase completamente nova, conectando não só mais computadores e celulares, mas o próprio mundo físico ao nosso redor. Bem-vindas à era da internet das coisas, ou IoT, para encurtar. A ideia é até bem simples, colocar um pouco de poder de computação e conectividade em objetos comuns do nosso dia a dia. E olha, isso não é mais papo de futuro, não. Já está acontecendo. Sistemas de segurança, medidores de luz que mandam a leitura sozinhos, geladeiras conectadas, câmeras, até chuveiros inteligentes. Cada um desses objetos vira mais um pontinho conectado na rede. A escala do que vem por aí é simplesmente impressionante. Estamos muito perto de conectar praticamente todos os aparelhos eletrônicos que a gente compra à internet. Para pensar um pouquinho no impacto disso. Vai ser uma coisa gigantesca. Isso tudo nos leva à pergunta final, né? Depois dos computadores, dos celulares e dos objetos do dia a dia, o que vem agora? O que mais a gente vai conectar? A história da conexão está muito, mas muito longe de acabar. E o próximo capítulo, bom, ele já está sendo escrito.